Quero te convidar, se você puder, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 15 ao versículo de número 23. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, primeiro capítulo. Nós leremos, queridos, do versículo de número 15 ao versículo de número 23. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, primeiro capítulo. Quero ler com os irmãos do versículo 15 ao versículo 23. Palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1, do versículo 15 a 23, nos diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos, Deus, para que nessa manhã nós sejamos ministrados e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que nós sejamos transformados pelo poder do teu Espírito que opera em nós através da proclamação da tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, queridos, é uma ação de graças do apóstolo Paulo em favor dos crentes da igreja de Éfeso. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós percebemos o apóstolo Paulo clamando a respeito da fé daqueles homens, daqueles crentes, olhando para eles a respeito de tudo aquilo que eles já tinham provado e experimentado da parte de Deus, falando da fé que eles tinham, do amor com todos os santos, não conseguindo parar de dar graças, mencionando os santos, mencionando os crentes de Efésios nas suas orações. E qual era a oração do apóstolo Paulo? A oração do apóstolo Paulo era pedindo para que Deus, na sua graça, desse conhecimento do espírito de sabedoria e de revelação aos crentes em Efésios. E aí ele pede, então, para que o Senhor os ilumine os olhos, versículo 18, os olhos do coração, para que eles saibam. E aí, 3 coisinhas que o apóstolo Paulo pedia. Coisinhas singelas, simples, né? Quase assim, sem nenhum objetivo, né? Na oração. Olha só que coisa maravilhosa o que ele pede. Que os crentes de Éfeso soubessem qual é a esperança da vocação de vocês. Ou seja, qual é a esperança da salvação, do fato de que Deus os chamou para a sua maravilhosa glória. Esse é o primeiro pedido, para compreendermos, para os crentes de Éfeso compreenderem a esperança da vocação, do chamado, mas não o chamado ministerial, o chamado para salvação. O segundo motivo de oração de Paulo aos crentes de Éfeso: qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Ou seja, qual
para que eles tivessem uma compreensão da riqueza, da glória, da herança que eles recebem por estarem vivendo com os santos e pelo fato de que eles viverão com os santos eternamente. Ou seja, uma compreensão, ainda que humana, mas ainda assim gigantesca a respeito da herança que eles receberiam no Senhor. E a última, qual é a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que o apóstolo Paulo está clamando aos Efésios, aos crentes de Éfeso, queridos, é que os Efésios tivessem um real conhecimento, uma real compreensão do poder de Deus que atua na vida daqueles que creem. E diante disso, queridos, nós olhamos para um texto desse e nós falamos assim: nós oramos por muitas coisas, nós intercedemos por muitas coisas, nós pedimos ao Senhor muitas coisas, mas nem sempre nós vamos diante de Deus pedindo assim: Deus, eu clamo para que o Senhor conceda graça aos meus irmãos da igreja do Tarumã, para que cada um deles possa se lembrar da esperança da vocação. Deus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor, na sua graça e bondade, conceda aos meus irmãos da igreja presbiteriana do Tarumã qual é a imensidão dessa herança, a riqueza dessa herança que nós temos nos santos. E em terceiro lugar, será que você tem orado? Senhor Deus, eu quero clamar pela vida dos meus irmãos na igreja presbiteriana do Tarumã, para que eles conheçam, compreendam a suprema grandeza do seu poder. Essa é a oração do apóstolo Paulo. No entanto, queridos, quando nós olhamos para a continuação do texto, nós encontramos a realidade ou a forma como Deus manifestou ou exerce este poder na vida da igreja, ou exerceu esse poder no tempo e continua a exercer na história e na vida da igreja. Ele fala, ele exerceu esse poder em Cristo como ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição é uma manifestação do poder de Deus, mas não apenas isso, dando a Jesus toda a autoridade no governo de todas as coisas, fazendo Jesus se assentar à direita de Deus nas regiões celestiais. E aí, queridos, ele começa a dizer o quanto isso é precioso para a igreja. Porque o fato de Jesus estar sentado à direita de Deus, então faz com que ele esteja sujeitando toda a autoridade à sua autoridade. Faz com que ele abençoe a igreja, ministre a igreja. O credo apostólico diz, queridos, e essa é uma das crenças mais antigas, uma das doutrinas mais antigas da igreja, o credo apostólico afirma com todas as letras: o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, foi e subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O credo continua dizendo que ele virá para julgar os vivos e os mortos. No entanto, o que quer dizer, queridos, que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Quer dizer, queridos, que junto com Deus, Jesus está governando no céu, na eternidade, tudo o que existe e demonstrando o seu governo, o seu domínio, o seu poder sobre a igreja e sobre toda a criação. E ele faz isso, queridos, equipando toda a igreja para viver de acordo com o evangelho do reino, para agir com poder, para agir com graça, para agir com misericórdia. É o Senhor sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso que equipa a igreja, que instrumentaliza a igreja, que dá ferramentas à igreja, para a igreja atuar da forma como Deus quer.
É verdade que essa não é o único motivo pelo qual o Senhor Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas Ele também está promovendo o reino de Deus, trazendo pecadores à sua santa comunhão e também estabelecendo justiça e paz na terra. No entanto, queridos, hoje é dia de Assembleia Geral Ordinária. E o tempo que nós estamos tendo aqui, na verdade, é o momento em que antecede essa Assembleia Geral. E nesta Assembleia, queridos, nós somos convidados para ouvirmos os relatos de cada área da nossa igreja, de cada sociedade interna, de cada departamento, a respeito daquilo que nós fizemos durante o último ano. Acontece, queridos, que segundo cremos, segundo aquilo que a palavra mesmo nos diz, aquilo que nós fazemos porque o Senhor, na sua graça, nos equipou para realizarmos. E é exatamente por isso, queridos, que nós, quando estamos reunidos como uma assembleia, nós estamos celebrando aquilo que o Senhor faz na vida da igreja. Nós estamos celebrando aquilo que o Senhor tem feito na vida da igreja. E o tempo todo, queridos, nós fazemos isso com ação de graças. Se o nosso Senhor, Rei sobre todas as coisas, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, então, queridos, nós podemos celebrar o fato de que Ele cuida de nós, de que Ele nos capacita e de que a sua graça é manifesta a nós para servirmos a Ele, servirmos ao Senhor, servirmos à igreja, mas também para realizarmos grandes e poderosos feitos por causa do poder de Cristo. Que nesse tempo de assembleia, queridos, nós possamos reconhecer o Senhor, mas não apenas isso, que nós possamos celebrar o Senhor, porque tudo aquilo que nós fazemos pela graça e bondade do nosso Deus.